Mas que hora é o voo? Mas que hora é o voo? 8h50. Tá lá umas 8. Olá, boa tarde a todos. 6h30. A minha última apresentação do dia. Espero que gostem. Vamos lá então às apresentações. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Salvador, é a primeira vez que venho aqui visitar esta cidade. Gostei muito, obrigado. Aqui no Campinas. Não era esta apresentação, não? Mas pode. Tudo bem, não era esta, não. Mas. Põe essa, não tem problema. Então, pus na pasta, não é esta. Eu estou a rever? Não, mas tudo. Vamos lá então. Nós vamos falar sobre o quê? Bem, primeiro, meu nome é Manuel. Devem ter percebido pelo sotaque que sou português. Eu não. O nome. Em Portugal ou é Manuel ou é Joaquim, não é? E são os dois. Sou consultor SAP, sou da área de finanças. Agora a SAP denomina tudo como controlador de finanças, não é? Eu sou consultor de finanças. Eu trabalho para a Makevel, faz um ano. Está aqui mais uma colega também da Makevel, está ali há ano. Faço parte da organização do SAP Inside Track Fortaleza, que será este ano no último sábado de outubro. Estão todos convidados a aparecer por lá, passar lá na praia de Iracema, ali no Point também. Também faço parte da organização do SAP Inside Track Porto, que vai ser no último sábado de setembro, lá no Porto, lá em frente às Caves Sandman, lá no Vinho do Porto. Também estão convidados a aparecer por lá. Força, vamos lá. Ora, é só dizer, a palestra está válida para lá. Também faço parte do programa SAP Champion, aqui no Brasil. Faço parte eu e faz parte o Marcelo Vilaça. Feitas as apresentações, vamos lá para o que nós temos para falar. Eu venho falar sobre a parte financeira, normalmente sou mais da área financeira e de custos, mas neste caso financeira, e como a empresa onde eu trabalho é muito dedicada a criar add-ons para a área financeira, parte de fluxo de caixa, automatizações de processos de conciliação bancária, conciliação de cartões, conexões diretas com bancos através de APIs, portanto a minha palestra é à volta disso. Sobre a parte de utilização de APIs para contas a receber, APIs para contas a pagar, APIs de extrato, carga automática de taxas de câmbio e indicadores financeiros, e depois vou-vos mostrar também a utilização da IA. Todos os colegas falam aí da IA, portanto vamos mostrar aí o que podemos fazer com a IA na parte do fluxo de caixa. Nós somos da área financeira, fizemos uma aplicação com mobilidade que tem IA em cima do fluxo de caixa SAP. Dando só uma breve introdução, acho que toda a gente se lembra aqui de como é que se processam estas integrações entre o SAP e as entidades bancárias, sejam outras instituições financeiras que suportam a parte de FIDICs, etc. Nós continuamos, desde há muitos anos, eu acho que até na minha outra apresentação tinha ali que eu fui fazer as contas e era há 40 anos que nós estamos a fazer arquivos. O CNAB foi promulgado mais ou menos há 40 anos. Então os layouts CNAB foram promulgados lá pelo Centro Nacional de Automação Bancária, que são padrões de arquivos feitos lá pela FEBRABAN,
que é a Federação Brasileira de Bancos, para padronizar o envio de informações de pagamentos, cobranças, transferências, extratos, etc, etc. Quem começou lá atrás, que o pessoal aqui parece ter vergonha de dizer, não, eu só comecei na 4.7. Já antes da 4.7 eram esses arquivos. Ainda é o mesmo, viu? Ainda é o mesmo. E hoje em dia, exatamente, hoje em dia lá no gerador de arquivos na F110, para fazer o pagamento, seja PMW, que já são os novos processos de pagamento lá que são configurados, seja na parte dos antigos reportes, que a SAP chama report clássico, que é entregue com os formatos lá do Itaú e do Bradesco, ambos dois criam um arquivo. Deixa isto é, meu menino, pode entrar lá e dar lá uma olhada no arquivo, mexer à vontade, às vezes dar lá uma ajeitada, porque afinal a encostada direita à esquerda, e é esse arquivo continua aí a proliferar em tudo quanto é implementação. E não é só aqui. Aqui é no mundo inteiro. Também em Portugal também é igual. Não é o PNAP, mas é a mesma coisa. Não é? Isto para dizer que é uma tecnologia bem antiga, bem precária, que era o que havia lá antigamente e que sempre continuou. E continua mesmo nesse horário. A importância, é óbvio que nós precisamos fazer essa integração para não ter que estar a digitar lá no banco todas as partes de transferência em termos de pagamentos e cobranças. E também explicar que hoje em dia a evolução da troca de informações bancárias foi muito impulsionada nos últimos anos, eu diria 3 anos, por conta do PIX, que também existe em outros países, formatos, portanto, de pagamentos instantâneos, em que os bancos acabaram por fazer mais rápido e fazer melhor, usando APIs em detrimento de arquivos. É verdade que no arquivo também existem lá os segmentos para preencher, mas na API está tudo bem mais flexível, mais fácil, não tem tantas variantes, não tem tanto erro, encosta à direita, encosta à esquerda, tem que pôr zero, tirar o ponto, não sei o que mais. É bem mais fácil. Então, a maior parte dos bancos brasileiros já oferecem APIs para cobrança, para pagamento, e no pagamento fala-se logo que é transferência, pagamento de concessionários, pagamento de custas judiciais, pagamentos com PIX, etc, etc, está tudo envolvido. E também tem toda aquela parte de webhook, que são os agentes que ficam lá à escuta a dizer, o cara que pagou o PIX, então já posso também integrar e fazer todo o meu processo. Então isso está bem consolidado e existem vários exemplos disso a funcionar. Até estava a comentar com o Marcelo que na apresentação em Recife vai ser um cliente que tenha as APIs instaladas que vai lá apresentar como é que fez e vai demonstrar lá o projeto. Então, nos métodos tradicionais tínhamos o CNAB, ou Reportes da Localização Brasil, que eles são entregues pela SAP Standard, são os programas RFF ou asterisco, ou utilizando o DME, que é o PMW, que faz a configuração da geração dos layouts CNABs personalizados. Desafios. Continuamos a ter dependência de layouts fixos, necessidade de atualizações manuais, complexidade na customização. Há também aí uma questão adicional, que é, eu acho que vai sair agora em julho, o Pix automático, que é o Pix parcelado. Ele já é possível, nós na Make Value já temos isso desenvolvido internamente num projeto com o Santander, mas só pode operar dentro de contas que sejam de Santander. Então são funcionários e empresas de Santander que entre elas estão a fazer o Pix automático. Não é mais do que tu poderes fazer parcelamentos. Por exemplo, com conta da academia, vai pagar por 12 meses, já pode lá ficar o consentimento para ele todo mês liberar o Pix automático naquele montante. A qualquer altura podes cancelar, etc. Mas isto para dizer o quê? Que todas as novidades em termos financeiros estão sendo levadas para cima das APIs, e é óbvio que quem quiser isso nos leia, eu também quero aderir ao Pix automático, mas não tem API. Não tem API, provavelmente o banco não sei quanto, nem sei se vai fazer, há de liberar um segmento lá nos arquivos, e alguém vai ter que fazer o desenvolvimento e jogar lá isso, né? Para consentimento, para cancelamento, para etc, etc.
Mas é assim, realmente os bancos estão priorizando as APIs. Outra questão bem interessante em termos das APIs é que nós não dependemos de VAN. E a VAN é cara. A VAN é cara. Então, isto só para dizer que realmente tem uma série de... Juntando o Clean Core, não precisamos mais de estar a desenvolver aquele segmento, já nem sei qual é o segmento abaixo, no retorno de pagamento a fornecedores, para se tiver pago ao fornecedor, eu fazer uma carta para o fornecedor e enviar por e-mail, não sei o que mais, a API resolve isso tudo. Então, assim, fica mais enxuto, mais clean, bem mais adaptado, porque pega logo todas as formas de pagamento, e as novas evoluções em termos bancários que o banco fizer para APIs, como seja o Pix automático, já está incluído dentro da API. Então eu coloquei aqui algumas uma comparação em que a velocidade é em tempo real, o pagamento por API. Portanto, eu aprovo, lá na F110, eu aprovo o pagamento, eu tenho um certificado do lado do SAP, certificado digital, certificado emitido pelo banco, máquina a máquina, ele abre e começa a pagar e compensa e já fica à escuta, recebeu o ok, já faz a carta e o e-mail para o fornecedor e acabou a conversa. Portanto, é em tempo real. Tem a comunicação dinâmica, atualizações automáticas, comunicação direta e criptografada, que é outra das questões, não é? Não dá para eu ir lá mexer no arquivo, e utiliza middleware e web service. Outra questão interessante é que muitas das vezes só o facto de ser em tempo real e a comunicação dinâmica, muitas vezes o diretor financeiro nos pergunta, não dá para ter um intraday para eu pelo menos saber uma posição de manhã e outra de tarde, porque normalmente só tenho um D+1, não é? Eu amanhã, quando vier o extrato, sei como é que foi hoje. Quando você fala atualizações automáticas, você está falando de... Por exemplo, o Pix automático. Ele vai sair em junho, que vai ser liberado pelo governo, pelo Banco Central, que se possa fazer parcelamentos de Pix. Eu na API, está pronto, não faço mais nada. Como é que eles vão fazer nos arquivos? Não sei, ninguém liberou nada. Acredito que eles façam como, por exemplo, agora aconteceu o Pix, como é que eles fizeram com os arquivos? Mandaram fazer lá o segmento J e inscrever lá nos campos que estavam livres qual era a chave do Pix que era para ser paga e validar isso lá com o cadastro. Isto é preciso chamar um menino do desenvolvimento para ele desenvolver o novo segmento. Isso pode acontecer dentro de uma conciliação bancária de fazer o pagamento para o fornecedor ou é só através do Isso o quê? Por exemplo, você está falando de API. Isso. Nós temos APIs para pagamento, para cobrança, conciliação bancária. Pronto. Tudo pode funcionar com API. API. Mas isso eu posso fazer de forma automática ou vai ter sempre uma pessoa para poder fazer a conciliação bancária? Não, mas a questão é a conciliação bancária do extrato. Do extrato, não é? Porque assim, o processo, vamos pelo processo de compra. Né? Eu passo pelo todo o Acho que processo se calhar de vou compra responder aqui. até o recebimento. Sim. Tá? E do recebimento fiscal, eu tenho a questão da conciliação bancária. Conciliação bancária, mas isso é lá no financeiro, Lá certo? no financeiro. Eu recebo um arquivo do banco, uma API, Isso. e ele tenta validar se aquilo que está lá no banco dizendo que saiu, que entrou, se bate certo com o meu sistema, não é? Tá. Mas isso pode ser feito de forma automática, sem... Mas hoje já é feito de forma automática, só fica pendente aquilo que o sistema não conseguiu conciliar. Ele deixa lá na FEBA, lá os registros, e diz, estes 4 eu não encontrei, e aí não encontrou comigo. Alguém fez errado, ou o banco lançou a mais, ou eu é que esqueci de lançar. Mas assim, pode ser feito, a questão é, pode ser feito por API. O que é que isso tem de interessante? Tem que, e eu não preciso de esperar para amanhã, por exemplo, se eu quiser saber uma posição agora, como é que está na conta? Aperto no botão e ele, como está por API, ele vai lá ver o saldo e mostra, bom, o teu saldo é este. Normalmente, como é que isso é feito? Eu espero por amanhã, de manhã, verificar se todas os extratos entraram sem erro e depois de entrar sem erro no SAP, eu tiro um relatório do SAP e vejo, eu tenho este dinheiro neste banco e este dinheiro, isto é. Eu vou saber amanhã por volta das 10 horas. Amanhã não seria o caso. Mas normalmente por volta das 10 horas eu sei a posição de bancos.
9h30, 10 horas. Outra hipótese, que é o que muita gente faz, põe lá um menino que vai entrar em todos os bancos, um a um, e aponta lá no Excel e vai entregar a posição de bancos porque ele precisa de fazer um pagamento bem urgente e tem que saber se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Basicamente é isso. Então isto facilita muito. Tá? Quem tem 600 contas bancárias Facilita de maneira. Outra questão curiosa que a gente consegue fazer com a conciliação bancária é que normalmente no SAP, para quem conhece o SAP na área financeira, a gente recebe um código de movimento do banco que associamos com uma movimentação no SAP e diz assim, isto aqui foi uma transferência, para mim uma transferência devia estar aqui acreditado, né? Mas é assim, é por código de movimento. E tem muitas situações em que só o código de movimento, às vezes o código de movimento não diz o cliente, não diz o fornecedor, não diz o tipo de operação, se aquilo foi juros. E o sistema permite, com a API, pegar todas as outras informações já minimamente formatadas que me permitem facilitar na conciliação bancária. Isto aqui era daquela aplicação, é os juros, embora a movimentação seja a mesma, é juros sim, mas é juros lá daquela aplicação. Isto é, a gente realmente consegue ter muito mais flexibilidade, porque consegue ir além dos tipos de movimento bancários. Porquê? Porque o extrato traz muito mais que isso. Tá? Repete os cancelamentos que podem ocorrer. O fonte é o que tem mais um, o banco pode mandar um cancelamento de um pagamento, não tem mais. Tem mais um? Eu disse mais um. Mas cancelei posteriormente o Pix. E ele vai mandar o cancelamento, precisa do cancelamento também. Mas isso aí pode acontecer sempre, inclusive sabe que uma pessoa pode fazer um pagamento por Pix, como eu tenho o e-book, recebo o pagamento, o cara pagou, libera a mercadoria. E eu daqui a 5 minutos pode ir lá e cancelar e dizer que não foi ele não, né? E aí, mas é assim, isso aí. Pegadinha do malandro, né? Tem nem como fazer o sistema. Mas acontece, pode acontecer sim. Assim como está previsto, por exemplo, no Pix automático, tu dizes assim, eu autorizo a academia, por exemplo, a debitar, eu tenho um contrato com a academia, a fazer de janeiro a dezembro, debitar este valor na minha conta, que está obrigo o contrato. 3 dias antes do pagamento, tu podes chegar lá e cancelar. É como cancelar um débito automático, não é? E aí o problema volta a ficar nas vossas mãos, isto é. Mas é assim, é uma agilidade. Para muitas empresas, por exemplo, Unimed, empresas que têm muitos serviços de cobrança recorrente, é uma ajuda e tanto. Tá? Avançando aqui, então, isto para explicar que a tendência e o futuro da integração bancária realmente está na parte das APIs bancárias. O impacto para as empresas que usam o S4HANA e SAP BTP é óbvio, porque se os bancos, as instituições financeiras, nos novos meios de pagamento não estão a apostar nos arquivos, estão nas APIs, isto é igual à reforma tributária. É melhor a gente, na próxima vez que pensar nisto, pensar assim, não, é melhor eu começar a aderir a isto, senão vou perder o barco. Realmente. Conclusão. CNAB Report IPMW ainda é amplamente utilizado, é óbvio, mas as APIs são o futuro, o meu modo de ver a questão. Empresas devem avaliar a maturidade tecnológica para adotar as APIs. E eu estou a comentar isto aqui, maturidade tecnológica, porquê? Porque vários clientes onde implementámos, nem todos os bancos têm todas as APIs. E há aí alguns bancos daqueles meios pequenininhos, que não têm, às vezes, nem o CNAB direito, não é? E o que é que normalmente a gente tem que fazer? Deixar a API normal, mas deixar lá na configuração do CNAB antigo para outros bancos que apareçam, que eu tenha que negociar e que não tenha API, não tem processo de APIs, a gente poder continuar a usar os CNABs. Isto só para dizer, para não ir para o projeto, dizer assim, vou mudar tudo para a API. Chega lá a mudar aquilo tudo. E depois vem um banco, não tem API não, só tem o CNAB antigo. Então é bom a gente manter as duas situações e prever, quando for fazer a implementação, de assegurar pelo menos isso, tá? As APIs bancárias estão substituindo gradativamente os arquivos CNAB, porque permitem também a integração em tempo real. Este tempo real, para muitas empresas, é um ónus da questão, porque assim,
ter a informação do saldo das contas em tempo real é muito importante para as empresas. Como é que está no Brasil? Estes bancos, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, BTG, ABC, Citibank e Banco Safra, têm as APIs todas desenvolvidas para PIX, cobrança e pagamento. Só uma curiosidade, todos esses bancos utilizam a SAP? Não sei. Mas a questão não tem a ver com a SAP, né? Não sei. Não sei. Eu sei que o Santander tem. E até porque o Santander tem muito desenvolvimento em BTP, porque as APIs vão pelo BTP do Santander. A Caixa só tem API para cobrança. Sei que podia ter já desenvolvido as outras, mas só tem para cobrança, realmente. A Make Value possui os add-ons certificados pela SAP que já utilizam estas APIs e temos isso amplamente implementado. Inclusive eu tenho em Recife Magnum Types, vai apresentar uma vez deles porque eles migraram tudo para a API. Como é que ficou o processo de pagamento? Quem é da área financeira? Vocês sabem que a gente entra na BF-110, a parte de cima é o processo antigo e em baixo está o processo novo. Então não tem, para o usuário normal, não tem nenhuma modificação relevante. Basicamente, quem é da área financeira, a gente vai lá na FBZP, grosso modo, e onde tem o programa que se chama, quando se chama aquele meio de pagamento, a gente muda para um programa que se chama API. Grosso modo é isso, não é só isso, não é preciso instalar os certificados, etc. E assegurar que mantém a possibilidade de eu ter arquivo ou ter API, normalmente tratamos em cima da variante da F110. A F110 a gente não coloca lá sempre a variante, vou pagar, vai ser o arquivo e a variante é o Itaú. Então na variante a gente consegue deixar a chamada do programa da API ou o programa antigo e faz o processo normal. Tá bem? Nós com a API, ele tem lá a aprovação do lote de pagamento, chama a API e ele fica à escuta, esta chamada API fica à escuta a ver se conseguiu fazer o pagamento corretamente ou não, não é? Pode ter problemas no CPF, CNPJ foi armado, alguma coisa do género. Se vier certo, o próprio programa já recebe lá o ok, ó, pagamento efetuado, ele faz um PDF com uma cartazinha ao fornecedor, informa lá quais são as partidas e envia por e-mail a partir do próprio SAP. Não precisa de esperar acho que é o segmento H ou o bloco H do arquivo. Aqui não é preciso, e agora aqui eu ia falar sobre também a IA generativa no fluxo de caixa. A empresa trabalha muito com parte de fluxo de caixa. E o fluxo de caixa, normalmente em SAP, tem algumas, vou chamar lacunas, que não são resolvidas se não tiver IA. Pode ser da Joule, pode ser uma IA qualquer. Quais são as questões? Calendários nacionais, estaduais e municipais. Normalmente nós determinamos uma data de vencimento, falar de cobranças, que a gente quer cobrar, não é? E está no sistema e muitas das vezes o que os diretores nos dizem, os diretores financeiros, aqui, este aqui é São Paulo vai estar com o feriado estes 2 dias, eu não vou contar com isto para receber não, porque sendo mais pessimista eu já vou descartar estes montantes, porque nestas cidades não é dia útil, então vou contar com eles só daqui a 2 ou 3 dias. Então, nós contamos na IA generativa, entregamos-lhe um calendário de feriados para que ele possa criar uma coluna de fluxo de caixa ajustado, onde tem a indicação, este aqui eu já vou escolher porque provavelmente não vou receber. Também ele já dá uma olhada e vê se aquela partida já está em aberto, por exemplo, há mais de 15 dias, 30 dias, porque o cliente não tem PDD, mas ele também não pagou, a partida está em atraso. Se nós formos lá ver no fluxo de caixa, ela aparece lá para receber, porque ele não pagou, não é? E o sistema, pelo menos, já vê, se não pagou, também não vai ser, se calhar, hoje lá, porque hoje é o dia está sol, ele vai pagar, né? Então ele também já tira essas. Isto é, no fundo, ele cria uma coluna de valores ajustados,
sobre algumas determinações que nós damos na empresa para ele ir fazendo essas considerações. Também pode levar em consideração outros critérios do cadastro de clientes, não só as antiguidades das partidas. Estou a dizer porque às vezes temos lá aqueles clientes que são VIPs, não é? Para o dono da empresa são os VIPs, o cara está a dever 1 milhão, mas ele é VIP, está a dever 1 milhão, deixa estar, porque ele é VIP, não mexe muito com ele e tal, não sei o que mais, e aí a gente já pode dizer assim, olha, este é VIP, não consideres. Sempre tem, não é? Para câmbios, preços de commodities e indicadores económicos, a IA generativa é diretamente do Banco Central. Para quê? Para que ele possa ser assertivo. Se eu tenho muito contas a pagar em moeda estrangeira, e se o dólar está a subir, e não sei o que mais, para ele poder dizer assim, o dólar está a subir. Tudo tem um valor muito grande em moeda estrangeira. Isto é, nós fizemos um aplicativo com IA e tivemos que lhes dar os dados. Isto complementando, até porque estava ali no intervalo a falar com o Casado e com outras pessoas. Às vezes a gente fala com o IA e pensa que a IA que chega lá, então computando IA, ela resolve tudo. Tu tens os dados corretos, os dados mestres, está fazendo tudo direitinho lá na ponta. Estou. Tu podes integrar a IA que ela vai estar uma ajuda. Agora, não é pensar que eu não tenho os dados, não tenho consistência nas informações. E então vou tirar, eu estou a comentar porque é o que me chega, né? O sujeito não tem e diz assim, já que não tem, então vou mandar a IA fazer e ela faz para mim, eu ao fim até aperto um botão e digo para ele passar para Excel, eu pego no Excel e já é uma orçamento de tesouraria. Muito bem. Muito bem, né? Não deixa dizer nada, por vezes. Não, mas tem vários que já apareceram um pouco com essa predisposição, que está errada. Isto é, os dados têm que estar certos, não é? Porque o sistema não te vai conseguir dar nenhuma plausibilidade em cima de coisas erradas. O sistema também permite fazer perguntas tipo, para eu não ter que andar sempre a escrever. E aqui, se vocês quiserem aceder a um aplicativo de teste, ele tem lá isto. E ele consegue, porque o que é que nós entregamos nas informações ao banco? Qual foi a nossa ideia? O SAP já tem um fluxo de caixa, primeira questão. O que é que ele tem de errado nesse fluxo de caixa? Calendários, tratamento de alguns tipos de clientes que são amigos e VIPs e eu não posso considerar, clientes que não pagam e estão sendo considerados eu também não posso considerar, e eu preciso de outros indicadores. Por exemplo, nós entregamos-lhe um balancete. Porquê? Porque eu sei que a partir do balancete, ou do balanço, né, eu consigo dar prazos médios de pagamento, prazos médios de recebimento, indicadores de solvência. Então, eu, entregando isso a uma IA, entregando-lhe o meu fluxo de caixa já como ajustado, entregando-lhe um balancete e entregando-lhe os produtos financeiros que os bancos onde a empresa, que os bancos que a empresa trabalha têm, e eu consigo fazer perguntas do tipo, está dando aí um saldo positivo, qual é o melhor produto financeiro que tu podes propor para aplicar esse saldo a curto prazo? Vou dar lá uma olhada e diz, o melhor é aplicar CDB, aplicar isso, aplicar aquilo. Tá? É esse o objetivo. Outra questão muito interessante é que isso é acessível pelo celular. Então ele pode ver aqui como é que está o contas a receber para hoje, como é que está o contas a pagar, se a menina paga o que ele tinha mandado pagar, como é que está o dólar, como é que está o câmbio, como é que está a soja, como é que está o petróleo hoje. E o petróleo vai lá na B3, no mercado futuro, buscar os preços. E eu gostei de comentar isso, dados para entregar a uma IA, porque a IA por si só não faz milagres. Então ela faz e ela, normalmente o que está aqui configurado é igual a Joule. A gente dá-lhe um LLM aí de mercado, pode ser o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, qualquer um desses. Como disse aqui o outro, a gente foca e retira-lhe a possibilidade de ele fazer perguntas meias aleatórias, então a gente diz, só olhas a informação deste cliente que está nesta pasta. Colocou lá os produtos financeiros, então ele vai conseguir dizer alguma coisa qual é o melhor produto financeiro. Não coloquei lá. Não colocou, não vai dizer nada, vai dizer que está fora do escopo, não é? Mas uma pessoa tendo dados fidedignos no SAP, hoje em dia consegue fazer plataformas bem interessantes. Essa plataforma está desenvolvida em Python, é uma plataforma experimental. A empresa tem a plataforma própria, a Makevalue, bonitinha, lá toda encaixada, mas a plataforma da Makevalue é o resultado desse
experimento dessa POC, não é? Que está aí e que nós hoje temos disponíveis também no mercado para vos entregar. Isto é um exemplo de perguntas que eu fiz com o meu celular. Acho que ali no primeiro fiz uma pergunta. Isto é um prompt, não é? Está olhando o fluxo de caixa do SAP. Eu perguntei qual eram os câmbios, ele deu os câmbios de hoje. Depois no segundo acho que eu perguntei qual eram contas a pagar, a receber para hoje. Depois perguntei-lhe contas a pagar. E por aí vai. Isto é um exemplo. Apenas um exemplo que vocês podem também testar. E ele está ligado ao sistema SAP, neste caso da Makeran. E era tudo. Obrigado. E se tiverem alguma pergunta, fica aqui disponível para as vossas questões. Desculpa aí a minha só que... Não, tranquilo. Eu escutei recentemente, alguém comentou que automatizou contas a receber da seguinte forma: como o arquivo bancário para o contas a receber não precisa esperar uma data de vencimento, uma vez que no arquivo eletrônico o banco fica em custódia com esse título até a compensação por parte do cliente, ele imediatamente após o faturamento, um API já gerava a remessa bancária ordinária e já disparava já para o banco. Então, como operacional seria a operação disso? Isso até é um case que é sempre pedido pelos clientes, porque tem muitos clientes que trabalham com adiantamentos. Então elas fazem a ordem de venda e ela fica ali bloqueada, fazem muitas ordens de venda, fica ali bloqueada à espera que o cliente pague lá a parcela que está dito que é a parcela de adiantamento. Então a gente, nesse caso, não vai para a F110, vai diretamente às ordens de venda. A mesma API tem um programa separado, não é? Que vai diretamente às ordens de venda, seleciona as ordens de venda que estão bloqueadas à espera de cobrança e faz o processo por ali, dispara a API. Quando ele dispara a API, a gente aguarda no webhook e ele a devolver, foi pago lá, o cliente pagou, e ele dá uma resposta e a gente já vai lá na ordem de vendas e desbloqueia para ela seguir. Mas realmente é um case que quase todos os clientes implementam. Sempre tem lá algum processo que a ordem que tem que ser em cima da ordem de vendas, porque ela fica bloqueada à espera de cobrança. E então a emissão da remessa não sai de contas a receber, sai das ordens de venda ou dos contratos. Mas quase todos os clientes, assim, normalmente o grosso do processo sai de contas a receber, o processo normal deve ser F110. Muitos clientes têm um processo lá específico que sai do contrato ou da ordem de venda. Normalmente é lá um tipo de ordem de venda que já faz isso. Mas é bem comum ter isso. Então você quer dizer que se eu tiver um contrato de materiais com um cliente e eu quiser automatizar todo o meu processo até o pagamento dele, isso é capaz? É isso que eu estou a dizer. Muitos clientes, eu estava a comentar que em Recife quem vai apresentar é um cliente, que é a Magnum Tires, que eles implementaram. E eles por acaso também tinham lá esse processo, isto é, eles vendem pneus para a área agrícola, aqueles pneus muito grandes, aquelas coisas enormes, e eles sempre precisam, tem uma parcela que é de adiantamento, que normalmente eles até pedem que se pague por Pix. E as outras parcelas, no fundo, eles fazem lá da condição de pagamento, parcelada, em que a primeira parcela é para cobrança por Pix, aí corre o programa e ele já, mal termina a ordem de venda, ele já envia o pedido para o sujeito, para ele fazer o Pix, e fica a aguardar que ele pague o Pix. E ele, se pagar o Pix na mesma hora, eu recebo e desbloqueio a ordem. E faço o lançamento, não é só desbloquear. A gente recebe e já faz o lançamento. Crédito em cliente, débito na conta bancária e segue o processo do fluxo. Tá? Está tudo? Agora vamos ao sorteio, é? Calma, meu Deus, calma, eu nem te Estou entreguei. aprendendo. Eu nem te entreguei o brinde ainda, calma. Muito obrigado. Obrigada, Rosalinha, pela sua presença, oficial.